Olá, eu sou Fabiane Alves e eu estou gravando esse vídeo aqui para você que não conseguiu assistir a primeira aula, tá? Então, eu vou passar aqui uma revisão do conteúdo da deusa Nanã. Então, Deusas na Rede, que é o curso, aulas vivenciais para análise de arquétipos, né? Então, a deusa Nanã é uma deusa que na natureza ela está, o território em que ela atua na natureza, tá? Digamos assim, são pântanos, ela atua na chuva fraca que vira barro, nessas águas paradas, nas águas podres, tá? Esse é o lugar de atuação da Nanã na natureza. Então, nós temos aí a deusa Nanã, lembrando que as deusas africanas, são mitos africanos que nós estamos estudando, são deusas negras, né? E nós vamos agora entrar em contato com Nanã, que é o arquétipo da velha sábia, é a mais velha das orixás, né? E a gente vai estudar nessa aula 2 mitos da Nanã, na próxima aula mais outros 2 mitos dela. Então ela está carregando aí esse ibiri e que representa, né, um dos símbolos dela, e ela carrega geralmente o ibiri como se ele fosse um bebê, né? E esse ibiri é feito de folhas de palmeira, representando assim, essas folhas de palmeira, representando a alma dos mortos, tá? Nanã é a deusa do esquecimento, é a deusa que rege e protege os mais velhos, os idosos, né? Então, quando o idoso está com mal de Alzheimer, significa que Nanã está pegando de volta, está pegando ali para ela a memória, para que aquela pessoa não precise mais sofrer. Então ela vai apagando a memória para a pessoa esquecendo de vivências, tá? Tudo isso que eu estou falando é numa abordagem da psicologia transpessoal e da psicologia analítica. Quando refletimos sobre o arquétipo de Nanã, as palavras principais que se apresentam são sabedoria e ancestralidade. Ela simboliza o arquétipo da velha sábia e no sincretismo religioso representa a Senhora Santana, que é a avó de Jesus. Então, quando a gente fala de Nanã, sabedoria, ancestralidade, as palavras principais que vêm. Então, a gente está entrando em contato com o arquétipo da velha. E aí a gente entra em contato, quando a gente faz esses estudos, é muito comum, de repente, a gente sentir curiosidade de saber um pouco mais sobre as nossas avós, bisavós, sobre as nossas ancestrais, né? E também da linhagem masculina. No sincretismo, ela é a Senhora Santana, a avó de Jesus. Eu amo essa imagem porque mostra bem o poder dos mais velhos, né? Então, olha só, ela é a avó de Jesus. Então, antes de Jesus veio a mãe e antes da mãe veio a avó. Então, mostra o quanto que esses arquétipos, o arquétipo especialmente da velha e do velho, né, o quanto que representa aquele que chegou primeiro, aquele que sabe mais, aquele que tem mais conhecimento para compartilhar, né, aquele que é mais antigo, que traz a força do passado, que conhece segredos, né? Então é bem interessante eu gosto muito dessa imagem porque mostra isso, né? Velha divindade, a mais antiga de todas, ela é dona das águas serenas, paradas e podres.
senhora dos pântanos, dos lodos e das chuvas. Como narra o mito, apesar de ter ofertado o barro para a criação dos humanos, ela quer de volta os corpos mortos. Representa, portanto, a decomposição. Eu vou narrar esse mito logo mais. Então, Nanã traz o arquétipo da decomposição, daquilo que está, daquilo que precisa ser destruído para o novo nascer, né? O que é que precisa sair, que precisa se decompor em nós? Quais os sentimentos parados? Quais os sentimentos podres? O que tem a ver com as nossas águas serenas, as nossas águas paradas, né? Então, e o que precisa entrar em decomposição em nossas vidas para que o novo possa surgir? Então, a Nanã desperta esse tipo de reflexão. Aqui, entre aspas, o território, né? Digamos assim, o território onde ela atua na natureza, tá? A gente percebe aí uma simplicidade também. Quando a gente entra em contato com Nanã, me vem muita palavra do arquétipo de Nanã, me vem muita palavra simplicidade, né? Aqui eu trouxe a imagem de uma árvore para a gente refletir que nós somos árvores frutíferas porque nós temos raízes. A árvore que não tem raiz, ela não cresce. As pessoas que não honram as suas raízes, que não sabem de onde vêm ou que negam as suas origens, muito provavelmente que essas pessoas não consigam dar frutos, né, gostosos, frutos bons. E aí eu trouxe essa imagem que é para mostrar bem a força da ancestralidade, dos mais velhos, daqueles que chegaram primeiro. Eles que nos sustentam, né? Eles que nos sustentam. Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. E se nós somos árvores que dão frutos, precisamos lembrar de agradecer, de emanar essa energia de gratidão. Quando a gente estuda Nanã, que é esse arquétipo da velha, a gente acorda as velhas curandeiras, benzedeiras, rezadeiras que habitam em nosso ser. E essa é uma imagem que mostra bem essa simplicidade, esse conhecimento ancestral, esse segredo, né? Nanã é a deusa da paciência, Nanã é a deusa que caminha devagarzinho, é a deusa que ela não vai entrar em correria, que senta e espera acontecer. Então, é a deusa que nós precisamos, porque é a deusa que sabe que nós somos eternos, sabe? Aquela coisa, temos a eternidade toda para organizar isso, a eternidade pela frente. Pois é, com esse pensamento de temos eternidade pela frente, ela não vai se esquentar por qualquer coisa. Nanã é o arquétipo da avó misteriosa, curandeira, benzedeira, que conhece os segredos das ervas, que cura as mulheres de suas doenças ligadas ao órgão reprodutor, cuida das recém-paridas, tem receitas de chás para os bebês aflitos de dores. O primeiro mito que a gente vai trabalhar é o mito que a Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Então, Oxalá estava recebeu de Olorum, né, a incumbência de criar os seres humanos, tentou criar de pau, não deu certo, de ar também não, se desvaneceu, de fogo se consumiu, de água também não deu certo, e Nanã de longe observando aquilo, até que ela se aproxima lentamente e com o seu ibiri ela aponta para o fundo da lagoa e pega uma porção de barro, de lama e entrega para Oxalá. E Oxalá finalmente consegue modelar o homem, né? E aí Nanã diz para ele, olha, tem um dia que o homem morre e seu corpo tem que retornar à terra.
quando ele morreu, eu quero de volta o que é meu. E por isso, quando a gente morre, o nosso corpo, ele é entregue de volta para Nanã, né? Bom, quais os três principais arquétipos que a gente pode perceber em Nanã, nesse mito? O arquétipo da salvação, ela trouxe uma salvação, né? O arquétipo da maternidade primordial, a Nanã é o barro primordial, olha que legal. E o arquétipo do companheirismo, ela foi muito companheira, né? De Oxalá. Ela poderia não ter feito nada, ter ficado lá só olhando, né? Eu gosto sempre de sugerir indicações para trabalhar com o mito. Então, se você é terapeuta, ou se você trabalha com pessoas, se você conta histórias, se você acha que os mitos podem auxiliar no seu trabalho, né? Eu gosto muito de trazer essas indicações nos cursos. Então, para quem eu indico? Para quem eu sugiro? Para que público eu sugiro você contar esse mito? Para as pessoas que precisam fortalecer a esperança, tá? Porque Oxalá tinha perdido a esperança. Também para as pessoas que precisam se colocar a serviço e que aceitam também a ajuda, a questão da reciprocidade, né? Eu me coloco a serviço, mas eu também aceito a ajuda. Então, esse mito é legal também. Outra indicação é para as pessoas que precisam resgatar a importância dos ensinamentos ancestrais. Tá? Então, são essas três indicações aí que eu te ofereço, né? Te oferto essas indicações para que você possa contar para as pessoas. Bom, o segundo mito é o mito em que Nanã esconde o filho feio e exibe o filho belo. É sabido que Nanã, ela rejeitou Mulu, então ela abandonou numa gruta, tá? Em que Iemanjá foi lá, adotou o Mulu, cuidou dele com as suas águas salgadas, e assim as doenças dele, a varíola dele foi sarando, né? Mas esse mito aqui, Nanã o escondeu e exibiu o filho belo. Então, ela escondeu o Mulu e Oxumaré, que é o filho que tem cores e que tem uma energia feminina e masculina ao mesmo tempo, é muito belo. E Nanã, muito orgulhosa da beleza do filho, ela decidiu colocá-lo no céu para que todo mundo pudesse contemplar a beleza dele. E assim ele é o arco-íris que fica no céu, tá? Então esse é o mito em que Nanã esconde o filho feio, que é o Mulu, tá? E exibe o filho belo, que é Oxumaré. Quais são os arquétipos principais que a gente trabalha nesse mito? A rigidez dela, tá? De esconder o filho feio. A vaidade dela, né? E o julgamento entre feio e bonito, tá? Então, esses são os principais arquétipos. O que eu sugiro trabalhar com esse mito? As indicações para pessoas que sofrem de rejeição e baixa autoestima, tá? Esse mito é muito bom para isso. Para as pessoas que sofrem de desequilíbrio no relacionamento entre três pessoas, às vezes pai, mãe, filho, ou três irmãos, tá? Então, pessoas que sofrem de desequilíbrio no relacionamento entre três pessoas. E pessoas que tenham dificuldade de assumir a sua sombra, tá bom? Então, esse é o segundo mito que a gente trabalhou na aula. Eu narrei esses dois mitos. Deixo aqui essa citação de Zacarias para que vocês possam ler. Aqui eu trouxe a reflexão sobre a necessidade da solidão, da solitude. E aí eu trago a frase, né,
de Mirella Fall, que ela diz que depois da chegada do patriarcado nós fomos obrigadas e obrigados a não curtir mais a introspecção, não curtir mais a melancolia, como se tudo isso fosse algo que a gente precisa rejeitar, como se nós não pudéssemos mais curtir o inconsciente. E a energia da velha sábia é essa energia da solitude, da solidão, que é o lugar onde a gente encontra paz, onde a gente encontra o nosso eu superior, né? No silêncio. Aqui, eu não vou ler, que é para não demorar muito, vocês podem pausar e ler as características principais dela, tá? Aqui o que Verger, que é uma referência, né, no estudo dos arquétipos, fala. E aqui é para a próxima aula. Bom, depois desses estudos, dos mitos que a gente refletiu, a gente foi para uma técnica de desenho. E essa técnica de desenho eu vou passar para vocês num outro vídeo, tá? A gente fez uma meditação inicial também, pedindo licença a essa egrégora para estudar esses mitos, né? E depois a gente se conectou, a gente foi construir uma velha através de uma técnica de desenho, que foi o Frank, que é coordenador pedagógico da Escola da Deusa, que nos passou. E é uma delícia essa técnica. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o desenho num outro vídeo, tá? E na aula eu ensino a segunda parte da técnica. Então, é isso. Eu sou Fabiane Alves e assim falei.